Olá pessoal, meu nome é Fernando Santos, faço parte da turma de Tecnologia em Sistemas para a Internet no IFTM de Uberlândia Centro. Continuarei com vocês nessa videoaula parte 2 sobre inglês instrumental, continuando a aula anterior, que no final terminamos com gramática, um pouco de gramática, e daqui em diante falaremos somente de gramática, passarei alguns exemplos de gramática e traduções. Então, gramática, iniciando com o verbo to be no passado, duas formas de escrita, duas palavras, was e were, iniciando com I, was, que na tradução escreve-se eu estava ou eu era, e o were, você estava ou você era, he was, ele estava ou ele era, she was, ela estava ou ela era, it was, ele ou ela estava, you were, vocês eram, we were, nós éramos, they were, eles ou elas eram. Podemos perceber que as pessoas I, he, she, it estão com a forma was escrita e os demais com were. Essa é a diferença entre eles. Continuando com um pouco mais de gramática, temos algumas frases no passado que, como exemplo, utilizaremos was ou were. Nesse caso, a primeira frase: My friend was thirsty. Meu amigo estava com sede. Nesse caso, esse thirsty é como se fosse um falso cognato. A gente acha que, lendo meio rápido, acha que é triste, mas no caso é com sede. I was very nervous. Eu estava muito nervoso. He was tired. Ele estava cansado. The boy was hungry. O menino estava com fome. E por último, you were bored. Você estava entediado. Essas são algumas frases de exemplo com essas palavras no modo passado. Continuando com um pouco mais de exemplo. We were happy. Nós somos felizes. Logo mais. They were friends. Eles eram amigos. Continuando com um pouco mais de gramática. Agora no simple present, forma afirmativa. To work e to watch. Trabalhar e assistir. Com alguns exemplos dos dois casos, os dois verbos. I work, I watch. You work, you watch. He works, she watches. Perdão, pessoal. He works, he watches. Nesse exemplo agora, she works e she watches. It works, it watches. You work, you watch. We work, we watch. E they work, e they watch. Percebemos também que nesse momento tem três pessoas diferentes, no caso he, she, it, que termina com S no works, e no what tem uma acrescentação de ES no final da palavra watch. Continuando com um pouco mais de gramática, verbo simple past tense, no caso esse exemplo ele não tem mudança na palavra, mesmo com outras pessoas diferentes, igual I lived, you lived, he lived, she lived, it lived, we lived, you lived e they lived. Todos os verbos são iguais nesse caso, que I lived seria eu vivi, né? Eu vivi em tal cidade, eu vivi em tal lugar. Esses, então, são os exemplos de hoje sobre gramática. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula passaremos mais alguns exemplos de gramática e outros conteúdos, outros assuntos. E
é isso aí, pessoal. Tudo de bom. Bons estudos, muito obrigado.